Onde antes havia preocupação e apreensão, um farol lança uma luz de esperança, atravessando a escuridão e oferecendo otimismo no lugar da especulação. Uma longa busca chega ao fim. Os desaparecidos retornam para casa e tudo volta a ser como era antes. Número 10. Em 12 de fevereiro de 1995, Alec Jaden Fishman nasceu em uma família pequena e unida. Ele foi criado em Henderson, Nevada, e manteve proximidade com a família na vida adulta. Pouco se sabe sobre o passado de Alec, com sua história retomando no fim de 2023, uma época em que sua família amorosa, especialmente sua mãe, Tammy Haskett Anderson, se tornaria sua defensora ferrenha quando ele desapareceu misteriosamente. Alec, de 28 anos, disse aos pais que iria para Denver, Colorado, visitar alguns amigos antes de seguir para São Francisco, Califórnia, para reencontrar uma ex-namorada. Ele a visitaria por cerca de 3 semanas. No dia 27 de setembro, ele embarcou em um voo de Las Vegas, Nevada, para Denver, onde teve uma escala de 10 horas. Por fim, ele pôde pegar o próximo voo para São Francisco. O andamento dos planos foi interrompido abruptamente quando Alec teria sido solicitado a deixar a aeronave pouco antes da partida. Segundo a segurança da companhia aérea, ele causou desconforto a outro passageiro. Ao invés de pegar outro voo, ele saiu do aeroporto internacional de Denver usando a Lyft. Ele seria rastreado até o Hotel Econo Lodge, perto da rodovia interestadual 70 em Aurora, Colorado. Ele fez o check-in neste hotel às 2h13 da manhã do dia 28. Pouco mais de 8 horas depois, às 10h49 da manhã. Ele saiu do Econo e foi flagrado pelas câmeras de segurança. As câmeras de segurança o registraram saindo do hotel a pé, e a partir daí, seu paradeiro ficou desconhecido, e nenhum membro da família de Alec teve notícias dele desde então. Dias se passaram sem notícias do filho, aumentando a preocupação de Tammy. Um boletim de desaparecimento foi registrado na Polícia Metropolitana de Las Vegas, iniciando uma investigação imediata. Os investigadores concluíram que o homem desaparecido usou o celular pela última vez no dia do check-out no Hotel Econo Lodge, mas o aparelho ficou ativo por mais 2 dias, quando se presumiu que a bateria havia acabado. A mãe de Alec notou que um homem desconhecido aparecia andando atrás dele no vídeo. A polícia achava que ele era só mais um hóspede do hotel e não suspeitava de seu envolvimento no desaparecimento. Tammy e seu marido Tim passaram a trabalhar em uma ONG que auxiliava famílias como a deles em buscas com cães farejadores. Cães farejadores foram levados ao Econo Lodge e um deles os guiou até um lago próximo. O cão sentou-se à beira do lago, sinalizando que havia captado o cheiro. Depois, o Corpo de Bombeiros de Denver enviou mergulhadores ao lago, mas não encontraram vestígios de Alec ou de seus pertences na água. Mais 2 cães levaram os investigadores ao mesmo local, levando a uma segunda busca que também não teve resultados. A equipe concluiu então que Alec deve ter visitado o lago em algum momento durante sua estadia no hotel. Durante quase o mês anterior, não houve atualizações no caso, mas a família de Alec continuou lutando por ele, divulgando sua história e fazendo apelos por informações que levassem ao seu paradeiro. Eles o descreveram como tendo cabelo castanho e olhos castanhos. Ele media 1,60 e 8 metros de altura e pesava cerca de 68 quilos na época. Ele tinha bigode e barba, talvez um cavanhaque ao desaparecer. Alec possuía características marcantes, como várias tatuagens. Joshua 19 estava tatuado em seu antebraço direito e um navio em uma garrafa adornava seu tornozelo esquerdo. Ele também tinha letras em hebraico no peito e 2 peixes no ombro esquerdo. Ele foi visto pela última vez com camisa preta, moletom com capuz ferrugem e tênis de lona cinza com cadarços verdes. Ele também carregava uma mochila verde. Curiosamente, no dia 23 de outubro, a polícia foi levada até Oakland, Califórnia, onde o celular pertencente a Alec apareceu inesperadamente. Isso ficava a cerca de 1.980 quilômetros de onde ele foi visto pela última vez. Essa pista levou os investigadores a algo ainda mais alarmante.
Uma pessoa em Oakland estaria fingindo ser Alec pedindo dinheiro por vários apps. A investigação em andamento foi compartilhada nas redes sociais, incluindo várias páginas de pessoas desaparecidas no Facebook, na esperança de que alguém aparecesse com informações. O caso ficou adormecido pelos 4 meses seguintes, até que uma revelação inesperada foi anunciada no Facebook de Tammy em 26 de fevereiro de 2024. Alec havia sido encontrado e ele estava seguro e bem. A família não revelou nenhum detalhe sobre onde o homem desaparecido esteve durante os últimos 4 meses. Foi oferecida apenas uma foto comovente da família e de Alec Jaden Fishman, antes dado como desaparecido. Os entes queridos agradeceram à comunidade por divulgar o caso, o que possibilitou sua recuperação. Sem a ajuda de todos, talvez não tivéssemos nos reunido. Eles disseram que a conscientização é fundamental quando um ente querido desaparece. Número 9. Melanie Ballinger, de 46 anos, é moradora de Wylie, Texas, e reside na altura do número 100 da Parkwood Drive. Ela é casada com Daniel Ballinger, e o casal tem 2 filhas pequenas. Diziam que Melanie tinha um problema cardíaco e precisava de medicação contínua. Ela também estava com uma cirurgia cardíaca, marcada para novembro de 2024, um procedimento médico necessário, que seu desaparecimento inesperado atrasaria. Policiais do Departamento de Polícia de Wylie foram acionados na altura do número 100 da Parkwood Drive e encontraram Daniel em pânico. Ele explicou que no final do dia 3 de novembro, um domingo, o casal estava se acomodando para a noite e foi dormir. Melanie estava deitada ao lado dele em casa, mas quando Daniel acordou, ela não estava mais na cama. A carteira, o celular e os medicamentos essenciais dela foram deixados no criado mudo. Às 6h35 daquela segunda, policiais ouviram o depoimento do homem e registraram um boletim de desaparecimento. Investigadores concluíram que Melanie foi vista pela última vez às 22h da noite anterior, quando o casal foi dormir. Ela deixou todos os pertences até o veículo para trás. As autoridades só podiam supor o que ocorreu, mas Melanie estava desaparecida e precisava ser encontrada urgentemente. Nas primeiras horas da busca, policiais, investigadores, equipes com cães farejadores e helicópteros do Departamento de Segurança Pública do Texas vasculharam a área. Foram feitas buscas terrestres e aéreas, mas nenhum sinal da mãe desaparecida foi encontrado. No dia 6 de novembro, 3 dias após ela ter sido vista pela última vez, a polícia divulgou uma atualização, informando que as buscas ainda estavam ativas e que agora estavam pedindo à população que fornecesse qualquer informação. Melanie era descrita como mulher de cabelos pretos e olhos castanhos. Na época, ela tinha 1,70 metros de altura e pesava cerca de 61 quilos. Ninguém sabia o que ela vestia ao sair de casa. Os policiais disseram que ela foi vista pela última vez em casa e pediram aos vizinhos que checassem câmeras de segurança para ajudar a encontrá-la. No dia seguinte, a situação piorou quando o Departamento de Segurança Pública do Texas emitiu um alerta coordenado das autoridades para resgate de adultos, conhecido como Alerta CLEAR. O raio de busca já havia se expandido para várias áreas e as autoridades contavam com dicas do público. Investigadores analisaram horas de imagens de câmeras Ring ao tentar refazer os passos de Melanie. Para destacar o caso, foi feita uma vigília pela mulher desaparecida. A notícia se espalhou por toda a comunidade e agora todos estavam atentos. Esse nível de conscientização seria crucial para encontrar Melanie ou qualquer desaparecido. Em 9 de novembro, quase uma semana após sumir, a mãe de 2 filhos foi encontrada. Um morador de Wylie achou uma mulher gravemente desidratada perto da Abbey Lane e Tyler Trail. O morador reconheceu a mulher desaparecida e contatou o departamento de polícia de Wylie imediatamente. Melanie foi levada rapidamente a um hospital próximo para tratamento e já se reuniu com a família. Até agora, nenhum detalhe adicional sobre seu desaparecimento de uma semana foi divulgado. A comunidade só estava feliz por ela estar segura. Número 8. Na foto está Mara Minot,
natural de Kalamazoo, Michigan, de 29 anos, que é considerada excêntrica e vista como artista e ativista local. Como sugerido por suas roupas vibrantes e pelas contas e pedras preciosas que enfeitam seu cabelo, Mara é uma figura colorida, inconfundível e difícil de não notar. Seus talentos artísticos viraram um hobby e também um negócio. Ela vendia seu trabalho pela cidade, muitas vezes como pulseiras e colares, parecidos com os que usa nesta foto. Mara se formou na Western Michigan University com Master of Business Administration, sua maior conquista. Embora os detalhes não tenham sido divulgados, ela mantinha contato com seu círculo próximo de amigos. Quando deixaram de ter notícias dela, em novembro de 2025, eles ficaram preocupados. Após meses sem notícias da mulher, foi registrado um boletim de ocorrência por desaparecimento. Os familiares dela procuraram o departamento de polícia de Kalamazoo no início de fevereiro deste ano. Segundo informações, Mara foi vista pela última vez na Portage Street, em Kalamazoo, sem que o motivo fosse verificado. Esse avistamento ocorreu há meses, mas ninguém sabia que ela estava desaparecida, e avistamentos seguintes não foram documentados. A mulher desapareceria junto com seu veículo característico, um Mercury Montego bege de 2005 com a placa Marambel. Ela era conhecida por viajar em Michigan vendendo suas obras de arte. A notícia do desaparecimento se espalhou pela internet, alertando a comunidade de que a conhecida moradora local estava desaparecida, fazendo com que muitos ficassem atentos para encontrá-la. Uma pessoa que conhecia Mara muito bem disse que a via quase todas as noites quando ela parava no posto de caminhões. Dizem que ela morava em seu carro na época, vendendo pulseiras e colares dali. Porém, os funcionários do posto de caminhões não a viam há meses. Apesar de Mara não ter vínculos ou razão para ir a Idaho, os investigadores acabariam indo até lá, após descobrirem que a polícia de Idaho teve contato com Mara no final de 2025, supostamente relacionado a uma questão de trânsito não especificada. Neste momento, a polícia não suspeitava de crime e a busca pela artista continuava. A família dela fez questão de manter seus cartazes em destaque e compartilhou atualizações constantes nas redes sociais. Na época em que foi vista pela última vez, Mara estava focando seu trabalho em apoiar a comunidade de pessoas em situação de rua, o que levou os investigadores a verificar vários acampamentos, oferecendo uma breve descrição da mulher que media 1,65 metros, usava roupas coloridas e tinha cabelo na altura dos ombros. Vários dias após o registro do desaparecimento, finalmente houve um avanço, e era exatamente o que todos esperavam. Mara Mino foi encontrada sã e salva. Ela estava na Colômbia Britânica, Canadá, por motivos não confirmados. Nenhum outro detalhe sobre como ela foi encontrada foi divulgado. A família lhe expressou sua gratidão à comunidade, insistindo que a mulher desaparecida não está em perigo e nunca esteve em perigo desde o início do caso. Número 7. A história de Lee Sun-seng não é um caso típico de desaparecimento. Durante o desaparecimento, Lee foi capturado, libertado e iniciou uma nova vida, achando que a anterior ficou no passado. Tudo começou em 1950, no caso de Lee, quando a Guerra da Coreia teve início entre a República Popular Democrática da Coreia e a República da Coreia. O conflito atingiu proporções internacionais em junho daquele ano, depois que a Coreia do Norte, abastecida com as vantagens necessárias pela União Soviética, invadiu o Sul. Lee Sun-seng, um residente sul-coreano, estava entre os milhares de homens lançados na batalha. Nos 3 anos seguintes, a guerra seguiu feroz, com muitos soldados de ambos os lados feitos prisioneiros ou desaparecendo por outros meios. Era 1953, apenas 2 dias antes do armistício ser assinado, quando Lee foi capturado pela Coreia do Norte, tornando-se um prisioneiro de guerra, um destino que ele poderia ter escapado em apenas 2 dias se não tivesse sido capturado. Apesar do fim da guerra, muitos prisioneiros de ambos os lados continuaram sob custódia. Entre os prisioneiros de guerra da Coreia do Norte estava Lee, forçado a trabalhar nas duras minas de carvão de Aoji.
Durante 3 anos de cativeiro, Lee começou a perder a esperança de voltar para casa e rever sua esposa. Supostamente, ele foi levado a acreditar que sua esposa não estava mais viva. Por sua vez, Kim Yoon-hee também acreditava que seu marido havia tido um fim trágico, mas mantinha a esperança de que seu marido, desaparecido em combate, um dia voltaria. Por 50 anos, seu parceiro amado esteve ausente da Coreia do Sul. Houve revelações durante esse período de soldados que haviam sido dados como perdidos, voltando para casa e sendo identificados por seus familiares e amigos. Isso alimentou a esperança de Kim, que acreditava que um dia seria a vez de Lee. Em 2004, essa esperança foi recompensada. Naquele agosto, Kim atendeu ao telefone. A ligação vinha de algum lugar na Coreia do Norte e ela imediatamente pensou que poderia ser alguém tentando aplicar um golpe para conseguir dinheiro. Ela já vinha recebendo esse tipo de ligação há vários anos, mas dessa vez foi diferente. Do outro lado da linha, uma voz a abalou profundamente. Ouviu a voz do marido há muito desaparecido. Lee disse que ainda estava vivo e achava que ela já tinha morrido há muito tempo. Foi nesse mesmo ano que um intermediário, um contrabandista que transporta pessoas para dentro e fora da Coreia do Norte, entrou em contato com Lee e lhe disse que sua esposa estava, na verdade, viva e que ele deveria procurá-la por motivos financeiros. Lee não ligava para o dinheiro, queria apenas sua antiga vida de volta e por isso ligou para ela. O casal, separado há muito tempo, combinou de se encontrar e quando isso aconteceu, nenhum dos dois sequer reconheceu o outro. Lee agora tinha quase 80 anos, era magro e andava cambaleando. Kim só conseguiu reconhecê-lo pelo nariz e pela voz. Lee ficou surpreso ao ver sua esposa bem alimentada, pois acreditava, devido à propaganda, que os sul-coreanos passavam fome e que ela não estava mais viva. O casal se abraçou e chorou de alegria. Por anos, o soldado esteve desaparecido, mas vivia na Coreia do Norte, onde foi libertado, formou nova família e se casou de novo. Ao descobrir que sua primeira esposa ainda vivia, ele entregou a fortuna obtida, vendendo segredos à segunda esposa e partiu para reencontrar sua antiga vida antes de ser prisioneiro de guerra. O dinheiro que ele deixou bastava para comprar uma casa pequena. Lee não falou mais do passado depois disso. Estou feliz agora, você é minha esposa, ele disse para Kim. Número 6. Pouco se sabe sobre o passado de Linda Ward, uma mulher que mora em Michigan e trabalhou na Artivan. Linda tinha 44 anos em 2025 e é dona de 2 cães Husky, Benji e Coco. Ela também era conhecida por dirigir um Ford Escape Prata 2019 com a placa de Michigan EQG 0213. As 2 últimas características de sua breve descrição apareceriam em seu desaparecimento em 11 de dezembro de 2025. Por volta das 20h50, Linda foi vista pela última vez saindo do bar Whiskey in the Jar, usando um casaco de tricô creme e um cachecol multicolorido, um item inconfundível. Ela estava com Benji e Coco, e segundo relatos, foi vista entrando em seu Ford Escape Prata com eles antes de sair para um local desconhecido. 3 dias se passaram e a família começou a ficar preocupada. Eles não tinham notícias de Linda há vários dias. Em 14 de dezembro, eles registraram seu desaparecimento na delegacia de polícia de Hamtramck, que divulgou a notícia. Sugeriram que quando desapareceu, ela morava em seu veículo. Quando as descrições viralizaram nas redes sociais, as dicas começaram a surgir. O irmão de Linda disse à Fox 2 News que o cachorro de sua irmã desaparecida havia sido visto, supostamente nas áreas de East Grand Boulevard e Charlevoix, em Detroit. A família recebeu essa informação no dia 15, 4 dias após a última vez que a mulher foi vista. Benji e Coco foram encontrados em segurança e ilesos. A investigação prosseguiu, mas a polícia não encontrou evidências nem motivo para suspeitar de crime. A família de Linda compartilhou sua história em fóruns como Facebook e Instagram, com fotos, descrições, canais para denúncias e atualizações. O caso da mulher desaparecida foi classificado como desaparecimento em situação de risco, sem pistas sobre seu paradeiro e sem indícios de algo sinistro.
De repente, o departamento de polícia de Hamtramck divulgou uma atualização. Linda Ward foi localizada e encontrada no dia 18 de dezembro, às 20h30. A família foi avisada e anunciaram que a mulher e seus 2 huskies estavam seguros. Agradecimentos foram feitos à comunidade, que ajudou durante toda a busca. Não foram divulgados mais detalhes e a família pediu privacidade daqui em diante. Número 5. Sydney Marques, uma moradora de El Paso, valorizava muito seu diploma. Ela dedicou muito do seu tempo para conquistar seu diploma em neurociência na Texas A&M, uma conquista incrível aos 24 anos. Em 2024, Sydney recebeu um diagnóstico inesperado. Sugeriram que ela tinha esquizofrenia e precisava de medicação contínua. A jovem superou o obstáculo imposto e seguiu vivendo intensamente. No dia 11 de dezembro de 2025, a gentil alma hispânica de cabelos ruivos entrou em seu carro e começou a viagem de El Paso para Houston, Texas, onde visitaria amigos. Ela foi vista pela última vez naquela noite na altura do número 9100 da Bel Air Boulevard, em Houston. Câmeras de vigilância também a flagraram andando perto do hotel onde estava hospedada, visitando amigos. O vídeo mostra a mulher desaparecida cruzando o estacionamento diante do prédio. Após isso, não houve mais relatos de seu avistamento. Diversos aspectos deste caso preocuparam amigos e familiares. Sydney deixou o carro ligado na altura do número 9100 da Bel Air e o celular dentro ao se afastar. Os investigadores notaram que ela parecia determinada a voltar ao hotel e, pelas imagens, estava a poucos minutos de chegar antes de desaparecer misteriosamente. Para aumentar o mistério, outros pertences de Sydney também ficaram para trás. O iPad, o anel de formatura e as roupas dela ainda estavam no carro. A polícia não encontrou explicação para ela nunca ter chegado ao hotel, localizado a apenas 150 jardas. Imagens encontradas pelos investigadores indicam que Sydney seguiu para o oeste na Harwin Drive. Cartazes de desaparecidos foram colocados e panfletos distribuídos em El Paso enquanto a investigação avançava. Enquanto procuravam outro vídeo, desta vez no ponto de ônibus da South Gessner Road, o vídeo mostrou a mulher desaparecida. 5 dias inteiros depois de ter sido vista pela última vez, Sydney pôde ser vista nas imagens vestindo um moletom cinza, calça cinza e tênis. Os policiais tentaram localizar imagens de câmeras, acreditando que ela pegou o ônibus urbano, mas a falta de câmeras funcionando dificultou o trabalho. Em vez disso, as autoridades e a família teriam que contar com informações públicas e dicas confirmadas. Entidades envolvidas na investigação ajudariam a divulgar o caso na mídia, atraindo o máximo de atenção possível e garantindo que não houvesse falhas na cobertura. A família pediu compaixão e privacidade neste momento difícil. Por várias semanas, o desaparecimento persistiu, sem que surgissem pistas ou evidências que pudessem ajudar na investigação. No dia 2 de janeiro de 2026, porém, um avanço foi anunciado: a descoberta do paradeiro de Sydney Marques. A jovem estava segura e em Houston. Às 12h58 daquela manhã, policiais responderam a um chamado de pessoa desaparecida. Isso ocorreu após a ligação de alguém que viu uma mulher na estrada semelhante à descrição de Sydney. Ela foi encontrada na altura do número 16.000 da Seattle Street e foi identificada por um panfleto sobre pessoa desaparecida. A jovem foi avaliada por profissionais de saúde e constatou-se que ela não sofreu ferimentos, não havendo necessidade de atendimento médico. A pedido dela mesma, Sydney foi liberada, confirmando que não precisava de atendimento médico ou de mais assistência. Sua irmã contou a notícia, atualizando postagens nas redes sociais. A família e o departamento de polícia confirmariam a revelação. Nenhum detalhe extra sobre o feliz desfecho do caso de Sydney foi divulgado, destacando a necessidade de privacidade da família. A comunidade só está aliviada por ela ter sido encontrada sã e salva. Número 4. Andrés Toma nasceu em dezembro de 1925, no leste da Hungria, e mais tarde trabalhou como aprendiz de ferreiro.
Em outubro de 1944, sob a ameaça iminente da Segunda Guerra Mundial, o então jovem de 19 anos, Andrés Toma, foi convocado para o Exército Real Húngaro, servindo em um regimento de artilharia. Nesse ano, a vida de Andrés Toma mudaria drasticamente, deixando sua família sem saber o que houve. O exército soviético capturou Andrés Toma e o levou a um campo de prisioneiros de guerra com centenas de outros. O campo estava localizado a uma curta distância de São Petersburgo, então conhecida como Leningrado. 2 anos após o fim da guerra, o campo foi fechado e os prisioneiros distribuídos pelo país, com poucos conseguindo voltar para casa. Infelizmente, esse não seria o caso de Toma. Devido ao estresse que sofreu no campo, ele foi internado em uma instituição psiquiátrica localizada em Kotelnitch, na Rússia. Aqui, ele foi diagnosticado com um termo ultrapassado, psiconeurose, que hoje em dia só é usado por psicanalistas freudianos. Na época, era usado para descrever transtornos de ansiedade, principalmente com repressão de sintomas. Os sintomas incluíam reflexos patelares exagerados e dermatografia. Como foi diagnosticado com essa condição e não falava russo, Toma precisou ficar na instituição, passando despercebido pelas autoridades húngaras que procuravam vítimas de guerra desaparecidas. O hospital também não manteve registros adequados de seus pacientes, como Toma sendo registrado como András Tomas. Por mais de meio século, o soldado desaparecido seria esquecido no hospital. E quando foi encontrado, já era idoso e tinha apenas lembranças vagas de sua vida anterior. Em 1997, um médico eslovaco visitou a instituição e descobriu que, entre todos os pacientes que falavam russo, apenas um falava um idioma diferente. Ele identificou o idioma de Tomás como húngaro e planejou levá-lo de volta ao seu país. No dia 11 de agosto de 2000, as autoridades húngaras transportaram o homem para o país e iniciaram o longo processo de identificação dele. Mais de 80 famílias alegaram que Tomás era seu parente desaparecido, mas não havia registros para confirmar. As autoridades confiaram só nas últimas lembranças de Tomás, que bastaram para guiá-las corretamente. Em um momento emocionante, o prisioneiro de guerra desaparecido há 50 anos foi imediatamente reconhecido pela família. Após todo esse tempo, ele voltou para casa como o prisioneiro de guerra mais longevo da história. Durante as últimas décadas, o soldo militar não pago de Thomas foi se acumulando, resultando em uma quantia substancial quando ele retornou. Número 3. Residente de Brooklyn Park, Minnesota, Jean Mary Baina tinha 65 anos em 2025. Pouco se sabe sobre sua vida pessoal, exceto uma característica que tornou o caso mais urgente. Jean tem problemas mentais não especificados e precisa de medicação. Sem eles, ela pode correr grande risco e a falta dos medicamentos pode afetar sua capacidade de decidir. A família de Jean não tinha contato com ela há um longo período, tendo feito o último contato em 23 de dezembro de 2024. Quando os familiares souberam que ela não era vista há vários dias no início de 2025, ficaram imediatamente preocupados. Conhecendo a condição dela, preocuparam-se com a falta de cuidados médicos. Familiares relataram rapidamente o desaparecimento da mulher, afirmando que ela estava em risco e que encontrá-la era essencial. Logo determinaram que Jean foi vista pela última vez esperando em um ponto de ônibus perto da Zane Avenue North e Oak Grove Parkway em 15 de janeiro de 2025. Ela parecia estar esperando para embarcar em um veículo de transporte público e foi vista carregando 2 bolsas grandes. Segundo uma testemunha, uma das bolsas tinha forro vermelho. Às 16h30 daquele dia, ela foi vista embarcando no ônibus usando um casaco longo cinza, cachecol cinza, chapéu e botas. Descobriu-se que Jean não estava com sua medicação ao desaparecer, tornando seu caso ainda mais urgente. Durante as investigações do desaparecimento, familiares buscaram outros recursos e divulgaram o caso nas redes sociais, aumentando a conscientização e mantendo o rosto de Jean em evidência. O Centro de Recursos
Jacob Wetterling divulgou no Facebook um cartaz de desaparecimento de Jean e sua descrição. A publicação levou a novos avistamentos dela, incluindo um registrado por uma câmera de campainha Ring. Outros relatos indicaram que Jean esteve em Rochester em algum momento de fevereiro e supostamente estava tentando chegar a Iowa. Em julho, foi confirmado que ela foi vista em um abrigo não especificado em Queens, Nova York. O Departamento de Investigação Criminal de Minnesota emitiu um alerta por preocupação com o bem-estar de Jean. Nos meses seguintes, as preocupações aumentaram, sem novos avistamentos ou pistas sobre a mulher desaparecida. Com poucas informações, foi um choque quando o BCA retirou o alerta e confirmou que Jean não era mais considerada desaparecida. Em 19 de setembro de 2025, surgiram notícias de que ela foi encontrada sã e salva e estava em contato com as autoridades policiais. Ela foi encontrada no posto da patrulha de fronteira de Champlin, Nova York, naquele dia. Jean ainda não entrou em contato com a família, o que não é incomum, já que ela não falava com eles há bastante tempo antes do desaparecimento. Apesar de não terem notícias, o sistema mostra que Jean está segura. Alertas suspensos e ela retirada da lista de desaparecidos em perigo. Número 2. Savannah Janai Speaker, de 25 anos, é descrita como tendo cabelo castanho e olhos castanhos. Ela mede 1,57 metros e pesa 54 quilos. Sabe-se apenas que, segundo sua mãe, Savannah precisa de medicação contínua para questões de saúde mental não especificadas. Embora não seja incomum que uma mulher adulta passe alguns dias sem falar com os pais, este caso era diferente. A moradora de Midland, Michigan, mantinha contato frequente com a mãe. Segundo seus pais, Savannah estava desaparecida do trabalho há dias e não contatou parentes ou amigos, o que preocupava a todos. Um vídeo feito por sua mãe foi postado nas redes sociais explicando que o pai é seu tutor legal durante esse período e que ela pode estar precisando de cuidados médicos. Na época, ninguém sabia com quem a mulher desaparecida estava ou para onde pretendia ir. Ela afirmou ainda que 1 ano e meio antes do incidente, a mulher desaparecida teria se perdido no deserto se eles não soubessem sua localização. Alarmantemente, quando a família foi avisada do desaparecimento, a localização do celular já havia sido desligada ou o aparelho estava sem bateria. Savannah, supostamente, passava por episódios ligados à sua condição mental e era descrita como vulnerável nesses momentos. Ela foi vista pela última vez em 29 de maio de 2025 em Midland, dirigindo seu Chevy Impala preto de 2009. Ela teria dito a uma amiga que queria visitar a Carolina do Norte antes de sumir. O caso chamou a atenção da Aware Foundation of Virginia, que fez um cartaz de desaparecida esperando que alguém a reconhecesse. Após o apelo por ajuda no TikTok, uma pessoa relatou ter visto Savannah. A pessoa que ligou disse ter visto a mulher desaparecida dirigindo seu Impala no Novo México em 4 de junho. Outro relato sugeriu que ela estava no Arkansas no dia 5 de junho, vários dias após perder contato com seus entes queridos. Mas esses relatos serviram como uma centelha de esperança e acabariam desempenhando um papel fundamental para desvendar o mistério. 6 dias após esse último relato, uma revelação inesperada seria feita. Savannah Janai Speaker havia sido localizada, ilesa e em segurança. Nenhuma informação adicional foi apresentada após a descoberta em 11 de junho. A família, muito feliz com o retorno seguro de sua querida parente, pediu privacidade enquanto tomam as próximas medidas após esse desaparecimento preocupante. Número 1. Roventon vivia uma vida tranquila com sua família na aldeia de Trecem, na província de Quang Ngai, no distrito deTet Tra, no Vietnã. Quando a Guerra do Vietnã atingiu o país, Dom lutaria ao lado do exército. A guerra começou em 1954, um conflito que colocou o governo comunista do Vietnã e o Viet Cong contra os Estados Unidos. Foi um episódio da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. 3 anos antes do fim da guerra, a vila de Dong emTet Tra seria destruída.
O exército dos Estados Unidos havia avançado sobre a região com armas de destruição em massa em 1972. Dom conseguiu fugir da tragédia e, com seu filho, correu para a selva próxima, achando que sua família havia morrido. O homem correu para o interior da vegetação, fugindo com seu filho Lang para onde nunca seriam encontrados. Durante 3 anos, os dois construiriam uma casa na árvore e viveriam tranquilos na selva. Quando a guerra acabou, Dom e seu filho seguiram vigilantes. Sem contato com o mundo, eles não sabiam que o conflito havia acabado. Eles achavam que o caos continuava e tinham muito medo de sair. Sem que pai e filho soubessem, familiares sobreviveram ao conflito e os procuravam há 41 anos. Em 2013, lenhadores acharam homens morando em uma casa na árvore e avisaram as autoridades locais. Depois, Tri, o outro filho de Dom, ficou sabendo disso e saiu à procura deles. Ele finalmente os encontrou. Lang reconheceu o irmão e se afeiçoou a ele na hora, enquanto Tan, cético, não acreditava na possibilidade. No entanto, ele acabou convencido de que a Guerra do Vietnã tinha terminado e que poderiam voltar à civilização moderna. Relutantes, os dois partiram, obrigados a deixar a selva pela saúde frágil de Tom. Quando foram reintegrados à sociedade e reencontraram os familiares vivos, Lang tinha 42 anos e seu pai estava com pouco mais de 80 anos. Havia novos sons no mundo, novas rotinas e poucos conflitos. A vida moderna era bem diferente da selva que conheciam. A história de Dom e Lang era de sobrevivência, compromisso e testemunho de perseverança. Tri nunca desistiu de buscar seu pai e irmão desaparecidos, uma esperança que seria recompensada da melhor forma.